este é o FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. E eu sou Yara Shoa, jornalista, editora do FitBR News, que traz conteúdo sobre o universo fitness diariamente. Este é mais um episódio da série que tem patrocínio da Mirra Brasil, empresa líder do segmento premium no mercado de eletroestimulação de corpo inteiro. E aqui falamos de saúde, bem-estar, qualidade de vida, tendências, tecnologia e tudo que pode ajudar o nosso dia a dia. Hoje é dia de mergulhar fundo em um tema bastante interessante, mas que muita gente ainda desconhece e tem dúvidas. Nós vamos falar de eletroestimulação de corpo inteiro e como esse método, esse processo tem se desenvolvido no século XXI por meio de pesquisas, usos e tendências. Por isso eu recebo aqui hoje no FitBRcast um dos nomes mais importantes da área no Brasil, Murilo Ianelli, que é especialista em eletroestimulação aplicada às ciências da saúde pela Faculdade Forte e consultor técnico comercial da Mirra Brasil. Seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado, Yara. Obrigado pela possibilidade de estar conversando aqui um pouquinho com vocês. Vai ser um prazer, uma conversa bastante interessante. E como o tema hoje é caminhos da eletroestimulação de corpo inteiro na atualidade, a gente vai falar de bastante coisa e você vai ter a oportunidade de explicar em detalhes uma série de coisas que a gente ainda tem dúvida e às vezes nem sabe, né? Então, vou começar perguntando como é que você vê a eletroestimulação de corpo inteiro hoje no Brasil? Tem duas frentes muito legais, né? A primeira é a questão científica. Então, hoje a gente vê que o cenário científico nacional tem se desenvolvido bem quando a gente fala de eletroestimulação de corpo inteiro. Há um tempo atrás, quando a gente pegava a literatura, era muito artigo estrangeiro, principalmente europeu, né? Então, hoje o Brasil está dando uma decolada nesse sentido. E tem a parte comercial. A parte comercial, acho que a gente já explorou o potencial da eletroestimulação no início, pegou os curiosos, quem quis seguir, né? Então hoje a gente já deu uma massificada em relação à qualidade de trabalho. Então tem muitas frentes vindo, a frente fitness, saúde, a medical, né? Fisioterapia, tem muitos lados, muitos leques sendo abertos nesse sentido. Quantos anos tem mais ou menos no Brasil? Dissipado 7, 8 anos. E por que essa tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço, não só para treinamentos, né, como você falou também um pouquinho, dentro de ambientes médicos e nas pesquisas e nas universidades? Sim, bom, vamos lá. Sobre essa questão de leques, né, é importante frisar, porque dentro do fitness mesmo nós temos diversas modalidades. Então a gente pega aquela galera que não gosta, não se adaptou à academia convencional, treina com eletroestimulação. Quem não tem tempo, treina com eletroestimulação. Comorbidades, às vezes, principalmente se tratando de articulação, eletroestimulação. Então, dentro do ambiente de academia, a gente já tem várias possibilidades. Vem a fisioterapia. Fisioterapeuta, por si só, já tem uma certa vivência com a eletroestimulação, muitas vezes localizada, né? Mas a gente consegue otimizar ali o desenvolvimento da pessoa, dependendo do caso, com a eletroestimulação de corpo inteiro. Pensando em idosos, sarcopenia, aumenta ainda mais o cenário. E quando vem a área médica, a gente consegue, desde um pré-operatório até um pós-operatório, quanto mais cedo a gente iniciar protocolos para preservação ou desenvolvimento de massa, melhor o desenvolvimento do indivíduo no momento de alta. Então, esse cenário todo, a gente consegue estudar na parte científica, né? E desenvolver de forma prática dentro de vários ambientes. Por isso, crescimento. É muita coisa. E ainda tem muita área para explorar? Tem muita coisa. Cicatrização é um dos temas que a gente tem abordado hoje em dia com a eletroestimulação de corpo inteiro. Eletroestimulação localizada já tem eletrodos que a gente acopla em cima de feridas e a gente aumenta o desenvolvimento dos tecidos que fazem a cicatriz, fica mais bonita a pele e aumenta a velocidade da cicatrização. Utilizado principalmente em diabéticos e pessoas que sofreram queimaduras, que são coisas mais sensíveis, né? E hoje a eletroestimulação de corpo inteiro, a gente consegue fechar circuitos já. Então, se é uma lesão na panturrilha, por exemplo, a gente pensa em fazer uma eletroestimulação no tornozelo, uma ali um pouquinho abaixo do joelho, para dar uma vascularizada naquela área e melhorar o aspecto da cicatrização. Bem interessante isso, né? É bem legal. Tem alguns outros temas que vão surgir, que vocês estão começando a pesquisar? Tem vários, alívio de dores em mulheres, né? Questão de cólica menstrual, cicatrização muscular já está sendo também desenvolvido, trabalho com pesos, né? Torques externos. Antes era uma questão, vamos treinar de corpo inteiro a eletroestimulação, vamos pensar só no trabalho de eletroestimulação sem nada. Então hoje já tem aparatos sendo acrescentados para um treino mais dinâmico e outras coisas mais.
Tem alguns temas que são mais pesquisados dentro da área de tecnologia, dentro das academias? Tem muito, né? Muito se diz sobre a hipertrofia. Então, a gente sabe que a eletroestimulação, dependendo da corrente utilizada, né, ela tem uma certa limitação quando a gente fala de hipertrofia. Então, um dos tabus que a gente tem, que a gente busca quebrar, é como é que a gente vai colocar a eletroestimulação para trazer um trabalho de hipertrofia ou colocar ela dentro da rotina de quem já faz a musculação convencional, né? São temas que são bastante explorados nesse sentido. Você falou da musculação e da eletroestimulação. Uma coisa não anula a outra, né? Você pode fazer os dois, é isso? Exatamente. E não são rivais, né? Na verdade, se complementam. O público em si, quem gosta de musculação, obviamente vai optar pela musculação. E quem não gosta pode ter o caminho para a eletroestimulação. Mas a gente consegue complementar dentro da periodização, até porque são estímulos diferentes e elas se complementam, né? Seria interessante, dependendo ali do indivíduo, a indicação do próprio profissional, personal trainer ou médico, colocar as duas para conversarem. E dentro de clínicas e hospitais, quais são as metodologias de eletroestimulação que têm sido mais utilizadas? Você pode explicar um pouquinho Claro. A gente pensa muito em hospitais, nessa questão pré e pós-operatório, pensando em ligamento, articulação, né? Hoje a gente pensa também em preservar ali a massa de pessoas que estão em algum tipo de coma, UTI, né? Então, muito é feito do trabalho de força para preservação de massa. A gente sabe que o músculo ele é um combustível para a recuperação da pessoa, né? E também o treino metabólico, para que a pessoa fique ativa quando a gente fala do sistema cardiorrespiratório. Então, muito foi utilizado dentro das questões de pandemia, pós-Covid, né? Onde a pessoa fica afetada ali, coração, respiração, pulmões. A gente consegue trabalhar protocolos para amenizar o impacto, pelo menos ali no momento agudo, e fazer com que a pessoa evolua e saia mais rápido de dentro ali da câmara da UTI, né? O que reflete até de certo modo, um bom momento para o hospital. O hospital que investe em tecnologia assim, ele acaba economizando em outras pontas, né? Então, a pessoa saindo da UTI mais rápido é um dinheiro que o hospital consegue pegar e manejar para um outro lugar. As pessoas, então, precisam entender um pouquinho melhor isso, que a gente, até quando fala de eletroestimulação, lembra primeiro, imagino que a gente lembre primeiro da parte física, em academias, em estúdios, né, que se faz um treino otimizado, né? Mas, então, você considera uma tendência a trabalhar a eletroestimulação dentro de clínicas e hospitais? Com toda certeza. Porque eu penso no seguinte, às vezes a pessoa está acamada, ela está com outras preocupações, ela não tem a possibilidade de fazer uma prática ali ativa de exercício físico, né? Então, a eletroestimulação dentro do ambiente hospitalar, ela é uma ponte para que a pessoa consiga caminhar sozinha nesse sentido, depois retomar as suas atividades cotidianas. Mas entre a pessoa ficar parada e, obviamente, a gente tem ali uma média mais ou menos de uma pessoa internada sem fazer a prática de atividade física, ela perde 1% de massa magra ao dia, né? Então é muita coisa, né? As pessoas emagrecem muito no ambiente hospitalar. Com a eletroestimulação a gente consegue fazer essa preservação e fazer com que a pessoa se recupere mais rápido. Então, entre ela ficar ali na cama, de certa forma definhando para ter uma recuperação mais difícil, a gente consegue preservar e fazer ela evoluir naquele momento em que ela não pode, para que ela se recupere mais rápido depois. É super inteligente. Muito legal. E esse conteúdo que a gente está explicando hoje é bom que chegue a médicos, a fisioterapeutas, profissionais da saúde, profissionais de educação física e o próprio paciente, né? A pessoa que vai utilizar, porque às vezes a gente não tem conhecimento, mas quando você escuta falar, você pode trocar para o seu médico, né, com a pessoa que te acompanha, com o profissional que te acompanha, para sugerir para eles. Pode acontecer isso também, né? Com toda certeza, as áreas se conversam, né? Até porque às vezes a gente já tem ali dentro do ambiente médico a equipe multidisciplinar e aí conversa todo mundo, a pessoa da educação física, o médico, o fisioterapeuta. Então, trocando essa roda de informações, a gente sabendo, é claro, respeitando ali o segmento de cada um, né? Mas as áreas conversando, quem ganha no final das contas é o paciente, é o aluno. O desenvolvimento dele é mais pleno, mais seguro, eficaz, então seria maravilhoso. Por isso que a gente vai entrar agora num momento de tirar dúvidas sobre a eletroestimulação de corpo inteiro, e porque são dúvidas que muitas pessoas têm, algumas pessoas, como eu falei no início, nem conhecem ainda a tecnologia. Sim. Então vamos fazer um
jogo rápido, uma coisa bem explicativa, bem didática para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, né? Quantas vezes é recomendado se treinar com a tecnologia? Existe um número mínimo e máximo indicado pelos estudos? Quantas vezes por semana? Quantos minutos por dia? Sim, essa é uma dúvida bastante comum, né? E ela vem por causa de fins comerciais, na verdade. Então, ainda quando a eletroestimulação chegou, não tinha tanto estudo assim de corpo inteiro, tá? E aí, conforme foram surgindo os estudos, a gente entendeu que quando a gente treina para força, onde tem a questão de lesão muscular e tudo mais, o ideal é que exista um descanso. E pensando que é um corpo inteiro, a gente treina uma vez a cada 48 horas, tá? E é importante dar esse repouso, porque para a eletroestimulação ser eficaz, a pessoa não pode trabalhar de forma submáxima. Então o estímulo tem que ser sempre próximo ao limiar máximo ali dela, do sentimento da pessoa, né, em relação à carga. Só que isso não se aplica aos outros estímulos, né? Então, quando é o estímulo metabólico, quando é o estímulo para analgesia, que não são estímulos que são lesivos, a gente consegue aumentar essa rotina. Mas isso fica por cargo do médico ou do profissional de educação física e da pessoa ali com a necessidade dela, tá? Mas para o estímulo de força específico, uma vez a cada 48 horas, no mínimo. E um treino dura quanto tempo, mais ou menos? Depende também, tá? Porque hoje a gente consegue fazer um trabalho de periodização, consegue mesclar estímulos. Então a gente, para treino de força, 20 minutos já é o essencial. Mais do que isso, a gente só acaba gerando gastos, fadiga, enfim, não tem tanto acréscimo nos ganhos. Mas mesclando os estímulos a gente consegue aumentar um pouco e também vai ficar a critério aí do professor e do objetivo do aluno. E a sensação pós-sessão para hipertrofia, a gente sai com a sensação de que fez força, que, né, chega a ter aquela dorzinha que a gente fala, uma dorzinha gostosa? Ah, sim, a famosa dor tardia ali acontece, né? Então, como acontece a contração induzida por carga elétrica e a gente às vezes mescla os estímulos e trabalha a favor da contração ou contra ela, acaba gerando todo esse, digamos assim, desconforto que a musculação convencional traz. Então a gente sai com essa sensação de, sabe, dever cumprido, de que praticou o exercício. Não é algo que é fácil, você vai... Muita gente pensa que você vai sentar, vai tomar os choquinhos, né? E vai sair de lá e tá tudo bem. Não, você faz movimentos. Hoje você já consegue trabalhar com torque externo, né? Com pequenas faixas, elásticos, halteres. E faz efeito, e você sente isso na prática. E qual que é o real benefício da tecnologia da eletroestimulação para corpo inteiro para as articulações? Você falou um pouquinho, mas se você puder ampliar um pouquinho. Sim. Qual que é a questão das articulações, né? A gente pensa, por exemplo, idosos, né, que já às vezes têm problemas nas articulações. A gente pensa em pessoas que têm problemas por lesão nas articulações, pessoas que machucaram algum tipo de ligamento, enfim, vários aspectos nesse cenário de que a gente precisa preservar a articulação, seja pré ou pós-operatório. Às vezes a pessoa ela não pode iniciar atividades que geram impacto na articulação, e aí ela fica parada. Ficou parado, ela vai acabar perdendo o que ela já adquiriu um dia. Então o que a gente consegue fazer? Trabalhar com a eletroestimulação com menos impacto nas articulações, reduzindo, quase que anulando. Então a gente faz um fortalecimento, a gente faz um trabalho metabólico sem fazer com que a pessoa pule, se desloque bruscamente, corra. Então a eletroestimulação ela vem para um cenário pensando nisso também, né? Joelho, tornozelo, quadril, a gente consegue preservar isso, né? Preservar de pancadas, de pressão e fazer o fortalecimento dessas áreas. Hoje a gente fala muito na obrigatoriedade de fazer musculação para a gente chegar lá na frente melhor, podendo ter autonomia, conseguir levantar de uma cadeira, carregar as próprias sacolas. A eletroestimulação ajuda também nesse processo? A musculação, as pessoas desistem muito, porque hoje, opinião minha, né, elas levam muito essa questão de, entrou na sala de musculação, precisa ser atleta, é muito peso, é muito tempo na academia, e algo que tem uma rotina muito certinha, né, a gente troca ali exercícios para tentar deixar mais dinâmico, mas é motivo de desistência, é muito tempo, questão de esforço, né, enfim, e a eletroestimulação ela vem para bater essa frente também. Então, entre a pessoa sair de uma academia e não praticar mais atividade nenhuma, e optar pela eletroestimulação, que é algo que a gente consegue reduzir a rotina para, às vezes, 2 treinos na semana, por 20 minutos, são 40 minutos na semana que a pessoa vai utilizar para fazer um treino,
manter a massa dela, manter o metabolismo dela legal, trabalhar o condicionamento. E, obviamente, de pouquinho em pouquinho a pessoa acaba colhendo no final a questão da autonomia, saúde, né? Hoje a gente pensa nos idosos envelhecendo ali com capacidade funcional para se virar, né? Então, bate nessa frente, sim. Existe idade mínima e idade máxima para fazer os treinos com eletroestimulação? É um tabu também que a gente vem tentando quebrar, né? Porque o que a gente entende? Não tem bem uma idade mínima. O que a gente sabe é que hoje é recomendado para pessoas acima de 16, 18 anos. Mas por quê? Antes disso, a pessoa está em formação assim, da questão de coordenação motora dela e tudo mais. Durante esse período, é mais interessante que crianças e adolescentes pratiquem atividades que envolvam a coordenação, equilíbrio, deslocamentos, escalada, né? Então, ela explore a criatividade do movimento dela para aperfeiçoar depois para a vida adulta, ela ter ali uma vida plena. E então, assim, tem casos de adolescentes que treinam 14, 16 anos, depende do pra quê, do porquê, para onde essa criança ou adolescente caminha. E sobre a idade máxima, é claro que a gente tem que ter um cuidado. Então existe uma anamnese, é feito todo um trabalho de entendimento para ver como que é a saúde daquele idoso, qual tipo de estímulo ele precisa, o quanto ele aguenta, e faz um trabalho legal. Então hoje tem pessoas de 70, 80, 100 anos que treinam também. A gente teve até um episódio com uma fisioterapeuta que trabalha com pessoas mais velhas, né? E ela disse que eles são ótimos alunos. Quem eu conheço que trabalha é a Nícia. Isso, exato. Um beijão pra Nícia, inclusive. Sensacional. O pessoal gosta muito de trabalhar com idoso, porque é uma galera que é mais dinâmica, parece que tem assim, uma energia e disposição quando tá determinado a fazer esses treinos, né? Que acaba aqui deixando tudo divertido para todo mundo. E é legal quanto eles se dedicam. É muito bom. Como é que a eletroestimulação pode atuar na atrofia muscular? Certo. A gente entende hoje que quanto mais crítico em relação à saúde muscular da pessoa, né, maiores são os ganhos dela com a eletroestimulação. Então, uma pessoa que saiu de um período de UTI, uma pessoa que saiu de um período de coma, idosos com sarcopenia, pessoas com algum tipo de déficit muscular, seja até por falta de atividade física, tem um ganho exponencial com isso, né? Então a gente consegue fazer de forma mais rápida, com a eletroestimulação, uma ponte para quem quer ir para a atividade física convencional. A eletroestimulação é muito legal nisso, porque a gente consegue atingir uma velocidade grande nesses ganhos, principalmente por treinar o corpo inteiro. Então você não vai treinar segunda-feira braço para treinar terça perna e depois dividir bíceps com, costas e tríceps com peito, e inverte, trabalha agonista, antagonista. Na eletroestimulação você vai pegar tudo, vai estimular tudo 2 vezes na semana e consegue fazer essa ponte aí com segurança e eficácia. Se eu nunca fiz atividade física, eu posso começar com a eletroestimulação me preparando para depois frequentar com mais regularidade uma musculação, uma atividade aeróbica? Com toda certeza, com toda certeza. A eletroestimulação ela traz, dentro dos protocolos que a gente tem, né, protocolos para força e protocolos para a questão do desenvolvimento metabólico, cardiorrespiratório. Então a gente consegue trabalhar tudo isso e fazer com que a pessoa fique preparada para seguir o caminho dela, se ela quiser deixar a eletroestimulação. Se ela se identificar com a modalidade, ela pode permanecer também. E como é que pode ajudar na estabilidade muscular de quem usa como forma de treinamento e no tratamento, em tratamentos médicos? Sim, a estabilidade muscular ela é importante por diversos motivos. E entre eles, eu acho que eu não posso deixar de ressaltar a questão de dores nas costas, né? Às vezes a pessoa sofre com dores nas costas e um simples fortalecimento muscular já talvez seja o remédio para essa pessoa. Pode não ser 100%, depende do caso, mas pode ser que seja. E quando a gente pensa nessa questão da estabilidade muscular até global, a gente pensa em mais saúde. E novamente, pensando ali na questão da eletroestimulação, fazendo estímulo global do corpo todo, eletrodos estrategicamente posicionados, fazendo um trabalho de core também que dá para somar, a gente tem um fortalecimento postural muito grande. Então a pessoa ela fica livre principalmente de dor crônica nas costas, que é o mal que pega o brasileiro assim demais. A postura influencia em diversos outros aspectos. Dor de cabeça, por exemplo, tem muita influência em relação à postura. Trapézio, ombro, a gente consegue. Então, tem diversos benefícios. Como a gente fala muito com o profissional de educação física, né? Eu queria saber se
tem alguma modalidade que o atleta, ou o atleta amador, que eu digo, né, o praticante de atividade física, vai se beneficiar com a eletroestimulação? Por exemplo, sei lá, você falou de dor nas costas, às vezes na corrida, como força muito lombar, né, o core, ou sei lá, o cara que pratica levantamento de peso, tem alguma modalidade ou todas são amplamente beneficiadas pela eletroestimulação? Vai depender da modalidade, com toda certeza. Tem a questão da especificidade também, de treino, a expertise do profissional em aplicar a técnica da eletroterapia dentro da modalidade requerida. Mas existem diversos tipos de intervenções nesse sentido. Por exemplo, já tivemos acesso a pessoas que surfam e fazem trabalho com eletroestimulação. Fortalecimento de core. Então a pessoa fica em uma prancha e ela faz todo aquele movimento de levantar e pegar o equilíbrio, forçando a questão do tronco, musculaturas do tronco, para ficar em pé equilibrada. Então é muito legal nesse aspecto. Praticantes de corrida e ciclismo. Corrida principalmente, olha, estou num período que eu estou com o joelho machucado, é pré-competição, eu não poderia parar de treinar. A gente consegue trazer ele para uma bicicleta e aumentar ali a capacidade metabólica, cardiorrespiratória dele, utilizando a eletroestimulação também. Até que o joelho fique bom, a gente pode fazer o fortalecimento em paralelo da perna, tá? Sem impacto. Até que o joelho fique bom e a gente consiga fazer um trabalho mais específico. Jogador de futebol, tá voltando de lesão. Olha, não posso fazer atividade em campo ainda, eu vou ficar parado. E hoje a gente tem a questão da fisioterapia, que é maravilhosa nos clubes, né? Mas a pessoa que não está no alto rendimento, ela pode pensar também vir para a eletroestimulação para fazer um fortalecimento sem impacto. Hoje é acessível. E várias outras modalidades. Vôlei, basquete também, questão de rotação de tronco. Golfe a gente já tem também, então rotação de tronco, braço, dá para fazer muita coisa. E aonde que se pratica ou se faz treino de eletroestimulação? Tem estúdios, tem o personal trainer pode usar essa tecnologia? De que maneira, né? Quem procurar, como começar? Porque na fisioterapia, a Anícia mesmo contou como foi a trajetória dela, né? E a fisioterapia, mas assim, enfim, resumindo, como profissional de educação física ou fisioterapeuta, ou a academia ou o estúdio pode encontrar informações, trocar informações e trazer a tecnologia para o seu dia a dia de trabalho? Claro. É interessante primeiro que a pessoa obviamente trabalhe essa imagem da eletroestimulação, né? Porque existe a busca, então coloque em evidência. O segundo ponto é que hoje os painéis de buscas, convencionalmente, a gente pode falar do próprio Google. Se você procurar por aulas de eletroestimulação, fisioterapia com eletroestimulação de corpo inteiro, você tem também uma chamada para essas pessoas. As fabricantes de equipamentos, as distribuidoras de equipamentos, elas também mapeiam os parceiros e distribuem ali um mapinha para quem tem interesse em fazer o treinamento. Então, nesse sentido, a gente tem o sentido da busca e da entrega, tá? Agora, cabe também à pessoa que procura a modalidade entender qual que é o aspecto, o teor do treino que ela precisa. Se é algo voltado para fisioterapia, se é uma recomendação médica, se é de fato uma recomendação de treinamento. E aí, a partir desses painéis de buscas, ela consegue buscar o que de fato ela precisa, o que ela tem afinidade. Então, em academias tem estúdios só para eletroestimulação. Dentro da fisioterapia, áreas médicas também tem, inclusive já tem a questão até do convênio cobrir quando a gente tem essa intervenção de eletroestimulação de corpo inteiro. E também tem a parte dos profissionais que vão até a casa das pessoas fazerem essa entrega, seja da fisioterapia ou da própria educação física. E o paciente ou o praticante de atividade física, para não entrar em roubada, o que ele tem que observar, ou o que ele tem que perguntar para saber se ele está em boas mãos? Sim. A gente tem que ser bem seletivo em relação a esse tipo de coisa, porque pela dissipação que teve da tecnologia, aparece muita gente que não tem preparo, né? E esse é o nosso maior receio. A gente tem uma tecnologia em mãos que ela pode fazer um monte de coisa, mas se a pessoa estiver preparada. Então, um profissional preparado, o que geralmente ele vai fazer? Ele vai fazer uma anamnese, ele vai entender o encaminhamento médico, se tiver. Ele vai trabalhar conforme a necessidade do aluno, conforme o objetivo do aluno. Então, não existe nada aleatório. Todo tipo de exercício, toda forma de intervenção, ela precisa ser pensada, ela precisa ser periodizada
e, acima de tudo, entregar resultados, né? Então, se a pessoa ela quer emagrecer e o profissional faz esse acompanhamento do emagrecimento e mostra que ela está emagrecendo, é uma métrica legal para a gente acompanhar. Agora, se o profissional fica enrolando, olha, vamos indo, que lá na frente você vai ver e não entrega o resultado, a pessoa vai e se pesa por conta própria. E tá certo que peso não envolve toda a questão do emagrecimento, a composição corporal ela é um pouco complicada ali. Mas se o profissional não mostra o sentido da resposta ali, o objetivo, então já é um sinal amarelo ali para a pessoa ficar atenta. A mesma coisa para a fisioterapia, né? A intervenção a dores crônicas, ela é extremamente forte. Então a pessoa tá treinando com eletroestimulação. Poxa, eu tava com uma dor no ombro. Eu comecei a treinar, passou um mês e a minha dor melhorou. Legal. Mas e se não melhorar? Vamos tentar trocar o protocolo, entender com o profissional o que está acontecendo? Então é foco na entrega do resultado. E para falar com você, por exemplo, assim, eu gostei do que o Murilo falou, precisava saber mais coisas, como é que te acha, como é que chega até você? Sim, tem 2 caminhos, tá? O pessoal pode me procurar direto pela Mirra Brasil, eu tô respondendo por eles hoje, e quem quiser também pode me procurar ali no Instagram particular, que é personal.murilo, eu fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida aí voltada para eletroestimulação. Maravilha. E Murilo, a gente está falando de uma série de benefícios, do que a gente já conhece. E como é que você enxerga o futuro da eletroestimulação de corpo inteiro, já que é uma área que está consolidada no fitness e na saúde aqui no Brasil, né? O que vem por aí nos próximos anos? Eu acho que com esse desenvolvimento científico que nós estamos tendo, eu acho que vem mais otimização em relação ao uso das ferramentas e mais segurança e eficácia na entrega também. Então eu acho que já é algo que está consolidado, eu acho que está ficando mais acessível conforme está passando o tempo, tem mais pessoas buscando a modalidade e seguindo a favor disso tem muitos profissionais se capacitando. Então hoje nós temos pós-graduação já focada em eletroestimulação. Então quem está indo atrás e está conseguindo entregar resultado, está fidelizando uma galera assim massiva, tá? Então eu estou vendo que tanto para quem está investindo é um bom negócio, porque o leque é extremamente gigante. Se você está entregando resultado é melhor ainda. E para quem está treinando e opta por essa modalidade, a entrega de resultado ela é certa e está sendo cada vez mais. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, um bate-papo super esclarecedor, eu achei bastante interessante, acho que eu também algumas coisas eu não conhecia, não sabia ainda alguns caminhos que você apontou, mas eu quero deixar o espaço aberto ainda para você falar de mais alguma coisa que você acha interessante alertar, ou dar uma dica, fica à vontade, Murilo. Sim. Eu só queria finalizar, então, dizendo para as pessoas praticarem atividade física, tá? Mesmo que essa modalidade seja eletroestimulação, que a afinidade seja por eletroestimulação, ela seja usada por ponte para outras modalidades, pratique atividade física. E alguns cuidados sobre a eletroestimulação, né? Cuidado com a rotina, então descansa o músculo, beba bastante água, né? E avalie sempre o profissional que está te acompanhando. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do nosso convidado, Murilo Iannelli, nesse episódio especial do FitBRcast, um oferecimento da Mirra Brasil. Obrigada, Murilo. Vamos olhar ali para falar um tchauzinho pro pessoal. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Tenho certeza que as informações compartilhadas aqui vão ajudar muita gente. Obrigada e até a próxima.